Olá, tudo bem com todos? Hora de mais uma história bíblica com a tia Silvia, não é? O domingo ele é bem esperado, tem muitas crianças que ficam aguardando a história e quando a tia Silvia custa um pouquinho a postar, já perguntam, cadê o vídeo da história? A tia fica muito feliz com isso, porque é sinal de que vocês estão gostando da história, né? Antes de começarmos, a nossa história hoje é muito linda como as outras, né? Está na palavra de Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Em nome de Jesus, te agradecemos, nosso Deus, por estarmos aqui mais uma vez para falarmos da tua palavra, aprender uma nova história da Bíblia. Abençoe todos que estão assistindo, as crianças que estão agora em suas casas, os seus pais, até mesmo aqueles que são adultos que estão vendo este vídeo. Que a mensagem que vamos passar hoje fique lá no coraçãozinho, na mente, que possa ser colocada em prática no viver diário. Muito obrigado por essa oportunidade de falar do teu amor e de falar da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Nossa história de hoje está no livro de Lucas, capítulo 1. Quem se lembra da história de domingo passado? Nós terminamos falando de um casal, não foi? Olha o casal aqui, ó. Quem lembra dele? O sacerdote Zacarias e a sua esposa Isabel. A Isabel está gordinha, né? A Isabel está grávida. Foi assim que nós terminamos a história, vocês lembram? Que a tia falou que algo muito importante ia acontecer, não é? Que esse bebê que Isabel estava esperando, qual é mesmo o nome dele? João. O anjo chegou para Zacarias e falou que o nome do menino seria João, e ele seria muito importante para os Zacarias e Isabel, ia trazer muitas alegrias, e assim eles estavam realmente alegres. Mas Zacarias, aconteceu alguma coisa com ele, não foi? Quando o anjo chegou perto dele, Zacarias ficou mudo, não falou nada e continuou mudo até o bebê nascer. Mas antigamente, quando as mulheres estavam grávidas, elas achavam que poderia comer algumas coisas, beber algumas bebidas, mas o anjo orientou muito bem. Você e esse menino não podem tomar bebida forte, não podem tomar vinho, não podem comer algumas coisas. E o anjo deu aquela dieta para Isabel. Isabel estava cumprindo direitinho aquela dieta. E ela foi temente a Deus e ela estava gerando ali um bebê que seria muito importante. Será por que esse bebê seria tão importante, hein? Vamos ver alguma coisa que vocês devem se lembrar. O templo que havia sido construído era onde? Qual cidade ficava o templo? Onde Zacarias era um dos sacerdotes? Lá em Jerusalém, não é? Lá naquele templo de Jerusalém. Hoje a tia Silvia trouxe um mapa. Olha só que legal. Um mapa. O mapa é o desenho de alguma parte de terra, né? Esse mapa todo aqui é a terra de Canaã. A terra de Canaã, desde aqui até lá no alto, e o contorno é a terra de Canaã. Aqui tem o mar, né? Então, o povo de Israel estava aqui, todo ele dividido aqui. Vocês se lembram quem foi o primeiro rei de Israel? O rei Saul, não é verdade? O rei Saul morreu e quem o povo elegeu como rei? Alguém que o povo gostava muito e que era do agrado do Senhor. O rei Davi. Muito bem, rei Davi, ele reinou muito tempo em todo a Canaã, todo o povo de Israel. Deus se agradava muito de Davi. Davi cometeu algumas falhas, mas Davi confessava os seus erros e Deus o perdoava. E Deus prometeu para Davi que nunca faltaria sucessor, alguém que reinasse no trono de Davi, não é? Davi foi ficando velhinho, mas uma coisa muito importante, Davi sempre foi fiel a Deus, sempre amou Deus, e Deus sempre foi fiel com o reinado de Davi. O dia que Davi quis construir uma casa para Deus, ele conseguiu construir? Não. Deus falou, você não vai construir, mas o seu sucessor. Davi morreu. Quem foi o sucessor de Davi? Salomão. Salomão, então,
construiu a casa para Deus. Lembram que nós vimos aqui no vídeo passado? Quem não viu, dá uma olhadinha lá no YouTube da tia Silvia para ver. Construiu aquela casa linda, aquele templo maravilhoso, aonde tinha a Arca da Aliança com as leis de Moisés, o candelabro, a mesa, está lá naquele vídeo de domingo passado. E então Salomão fez aquilo que Deus falou que ia fazer para Davi, construir uma casa. Então eles construíram aquela casa. Salomão reinou durante alguns anos, todo o povo de Israel, em toda a terra. Mas sabe o que aconteceu? Salomão casou com algumas mulheres. E essas mulheres, algumas, não acreditavam no Deus verdadeiro. E Deus falou com Salomão: em todo o tempo que você seguir os mandamentos, seguir as leis de Moisés, eu serei com você. Você será para mim como um filho e eu serei para você como um pai. E Salomão começou a desobedecer a Deus. Começou a não andar nos caminhos de Deus. Começou a deixar o Senhor de lado. Começou a adorar outros deuses. Já imaginaram que tristeza para Deus isso? Então foi isso que aconteceu. Ele começou a adorar outros deuses. Aquelas mulheres o levaram até mesmo a fazer oferendas a outros deuses, sacrifícios aos outros deuses. E aí começaram as batalhas, começaram as guerras. E aí começaram as invasões nas cidades, o povo começou a ficar aflito, o povo começou a se entristecer. Imagine o coração de Deus. E aí aconteceu que invadiram, Babilônia invadiu a cidade de Jerusalém e destruiu a casa de Deus. Jogou no chão várias paredes da casa de Deus, pegou aqueles objetos todos, a Arca da Aliança, as coisas de ouro, de prata, os utensílios da casa de Deus, levou-la para a Babilônia e colocou fogo na casa de Deus, aquele templo maravilhoso, tão sonhado por Davi e que Salomão realizou. Por quê? Por causa do pecado, por causa dos erros de Salomão. Então aquilo tudo aconteceu. Que tristeza! Nós temos tanto gosto com a casa de Deus, não é? Lembra que nós estudamos como Deus é zeloso? Domingo passado estudamos que Deus é zeloso. Hoje nós vamos aprender um versículo. O Senhor é Deus fiel. E está lá em Deuteronômio 7, 9. O Senhor é Deus fiel. O que é ser fiel? Fiel é alguém que nos inspira confiança. Você pode confiar que aquela pessoa vai cumprir. Aquela pessoa é fiel. Deus é fiel. Deus é um Deus que nós podemos confiar. Então, aquele povo que foi levado um pouco lá para a Babilônia, preso como escravo, outro povo foi deixado ali. Já pensou que tristeza? O povo foi dividido. Que triste que é, o povo não podia adorar a Deus junto mais. O povo agora estava uma parte lá na Babilônia, preso, cativo, escravos, e outra parte continuou aqui. E aí começaram as batalhas, as guerras, outros povos vieram e invadiram as tribos e causou muita confusão. E as pessoas ficaram divididas, quem deveria adorar, onde deveria adorar. E nesse meio tempo surgiram os profetas de Deus, não é? Lá na época de Davi tinha um profeta, lembram do profeta Natã? Deus fazia ligação com as pessoas através dos profetas. E Deus levantou vários profetas. E Deus começou a ver o sofrimento do povo dele. E começou a ver aquelas batalhas. E começou a ver o povo se inclinando diante de outros deuses. Imagina a tristeza que Deus ficou. E então Deus levantou profetas. Ele levantou, por exemplo, o profeta Isaías. Sabe uma profecia muito importante que Isaías disse? Isaías disse que uma moça muito pura, muito certa, muito temente a Deus, ia dar à luz um filho. E esse filho ia se chamar Emanuel. Sabe o que significa o Emanuel? Deus conosco. Significava que Deus estaria no meio do povo. Mas como pode isso? Isaías falou isso, que uma moça muito honesta, muito pura, muito reta nos caminhos de Deus, ia dar à luz a um filho.
surgiu um outro profeta que se chamava Miqueias. Miqueias falou assim: e tu, Belém, por menor que seja, você vai habitar, você vai ser a casa, vai ser a habitação de um rei. Um rei, Belém, mas nem existia Belém. Na época que o povo de Israel morava lá, não existia Belém. Mas o profeta Miqueias falou: de ti, Belém, pequena que és, de você vai sair um rei, e o rei vai reinar para sempre. Olha que profecia importante. Isaías falou que ia nascer um rei, um menino que ia se chamar Emanuel, que é Deus conosco. Aí Miqueias falou que em Belém ia ter um rei e que esse reino seria eterno. E o povo ia ouvindo essas profecias. O povo tinha o coração em Deus e ia ouvindo essas profecias. E Jeremias, o profeta Jeremias, sabe o que o profeta Jeremias profetizou também? Muitos outros profetas também profetizaram. Jeremias disse que um rei sairia da tribo de Judá. E esse rei, o reinado dele ia ser para sempre. E esse rei ia trazer paz para todo o povo de Israel. Olha as profecias. Isso aí foi muito importante para o povo de Deus, porque o povo estava sofrendo, o povo estava longe, alguns morando longe como escravos, outros ali. E aí sabe o que aconteceu? Começaram as invasões nas tribos de Judá, invasões de outras terras, de povos estranhos, e vieram ali para as tribos. Não tinha mais o rei Salomão, porque ele já tinha morrido. E agora, quem era o rei do povo de Israel? Entre eles mesmo. E aí outras nações vieram, a Assíria veio, Roma também veio, participou e dividiram Israel, o povo de Israel, em duas partes. Aí eles chamaram lá de cima o reino do norte e deixou o nome de Israel mesmo. E parte de baixo o reino de Judá. Colocou Judá lá no sul, o reino de Judá. Então agora as 12 tribos de Israel foram divididas em duas partes, o reino de Judá e o reino de Israel. Aí o reino de Israel, com a maioria das tribos ficou lá no reino de Israel, apenas 2 tribos ficou aqui no reino de Judá, que foi a tribo de Judá e Benjamim. 2. E lá no reino do norte ficaram quantas? 10. Das 12 tribos foi dividido em 2. E aí continuou aqui. Daquele modo como foi dividido, eles mudaram os nomes, porque agora já não eram as tribos de Israel mais, porque Judá já tinha saído. Então deram o nome das tribos do norte, Galileia. Toda essa região aqui passou a se chamar Galileia. E a capital da Galileia se chamava Samaria. Samaria construiu tantos templos, eles não queriam mais ir lá no templo de Jerusalém. E Jerusalém era a capital do nome novo que era Judéia. Então agora nós temos 2 regiões, Galileia e Judéia. Cada uma tinha a sua capital. A capital da Judéia era Jerusalém, onde tinha o grande templo destruído, queimado. E aí, lá na Galileia, a capital era Samaria, adoravam diversos deuses. A cabeça do povo como ficou? E aí os profetas continuaram falando. Deus levantou Ageu, levantou Abacuque, levantou Sofonias, foram todos profetas do Senhor. Então o povo acreditava, porque o povo acreditava que o Senhor era fiel. E se Deus levantou profetas para falar que viria um rei, o povo estava acreditando naquela palavra dos profetas. E o tempo foi passando, e aí vamos tirar o mapa um pouco. E aí a Isabel e o Zacarias, que foram recebidos, o Zacarias, aquela mensagem daquele anjo lá no templo, aquele mesmo anjo foi lá na cidadezinha que se chama Nazaré, lá na região da Galileia, visitar uma jovem. Ele foi lá na casa de uma jovem. Olha, vamos virar aqui para a gente ver a casa da jovem. Uma jovem
pura, que tinha o Senhor como seu Deus verdadeiro. Aqui, a casa da jovem. Tia fez um jardim, um bonito jardim para a casa daquela jovem. Sabe como se chamava aquela jovem? Maria. Era a jovem Maria, que era temente a Deus, que morava lá na região da Galileia, numa cidade pequena chamada Nazaré. Sabe o que aconteceu? O mesmo anjo que visitou o Zacarias lá no templo foi fazer uma visita para Maria. E ele apareceu lá na casa da Maria, lá no jardim onde Maria estava distraída, aquele anjo apareceu. Olá, Maria! Imaginem o susto que Maria levou. E a tia vai ler o que aquele anjo falou com Maria. Olha que coisa importante. Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você vai ficar grávida de um filho e você vai pôr o nome nesse filho de Jesus. Maria falou, eu grávida? Mas, Senhor, eu não sou casada, eu sou noiva do José. Maria era noiva de um jovem que se chamava José, mas ela não era casada com José. Como ela ia ficar esperando aquele bebê? O anjo falou assim com ela, ele não será filho de José, ele será filho do Espírito Santo que descerá sobre você e você ficará grávida. Ele será filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Ele vai ser uma descendência de Davi. Agora se lembram da profecia? Lembram da profecia que Deus falou que nunca ia faltar sucessor para o trono de Davi? Olha aí, ó, o que o anjo vem confirmando. Porque Deus é um Deus fiel. O Senhor é fiel. Então, a visita do anjo Gabriel a Maria foi para falar isso. O seu reino jamais terá fim. Ele reinará sobre o povo de Jacó. Qual era o nome que Jacó recebeu depois? Israel. Então, aquele bebê que Maria ia ficar esperando ia se chamar como? Jesus. Ia ser um rei, filho do Deus Altíssimo. E como era mesmo que Isaías falou que ele ia se chamar? Emanuel. Vamos ligar as coisas. Jesus ia nascer de Maria e Isaías falou que ele ia ter o nome de Emanuel, que era Deus conosco. E o anjo diz que ele seria rei do povo de Jacó, do povo de Israel. Então esse era o bebê que as pessoas, que os profetas estavam anunciando, ó, há muito tempo. Esse bebê que ia nascer, porque o anjo disse, ele será chamado Filho do Altíssimo. Ele será chamado Emanuel. Gente, que alegria! Maria foi uma jovem escolhida, foi uma jovem feliz, porque ela foi escolhida para ser a mãe de um menino que seria rei. Maria nem imaginava que aquilo fosse acontecer, não é? Mas Deus é um Deus fiel. Ele é um Deus que as pessoas podem confiar. Olha aí o que os profetas disseram, é verdade. E agora as pessoas iriam ver que realmente Deus, ele é fiel. E aí aquele anjo deixou Maria, deu as boas novas para Maria e voltou para junto de Deus. Imaginem como Maria ficou assustada, como ela ia contar para os pais dela e como ela ia contar para José que ela ia ficar grávida. E Deus acertou todas as coisas. E Deus falou com ela, no coração dela, ela sentia que ela estava pronta para ser a mãe do bebê que ia nascer, para ser rei. Então ela disse ao anjo, né? Eu estou pronta, eis aqui a tua serva. E antes daquele anjo sair, Maria falou que ela estava pronta. E agora, Maria, sabe o que ela fez? Aquela mulher Isabel, mulher de Zacarias, que morava onde mesmo? Lá na Judéia. Ela morava lá na Judéia. Ela era parente de Maria. Sabiam? Isabel e Maria eram parentes. A Bíblia diz que elas eram parentas. Então Maria sentiu um desejo muito grande
de ir lá na casa de Isabel contar a novidade para ela. E aí Maria arrumou suas coisas, conversou com os pais e conversou com José. José era um jovem temente a Deus, e aí ele foi lá na casa de Maria. E aí, então Maria conversou aquilo com José. José, um anjo Gabriel veio aqui e me disse que eu vou ficar grávida de um menino, José. Ai, José, mas como? Nós nem casamos, né? José deve ter falado assim, nós não casamos ainda, Maria. Mas José, ele disse que esse bebê será o rei. Ele disse que ele será filho do Deus Altíssimo, Deus que nós acreditamos. E você não ouve as palavras, as profecias? E José deve ter conversado com a Maria. Sim, os profetas falam que virá um rei e que vai ser do trono de Davi, que vai ser sucessor de Davi, que ele vai se chamar Emanuel e que ele vai nascer em Belém. Será esse menino, Maria? E José ficou meio assim, mas Deus tomou conta de tudo. Deus tomou conta. José foi para a casa dele. Um dia, quando José estava dormindo, um anjo de Deus apareceu em sonho para José e falou assim: José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa. Você é noivo dela, mas o bebê que está sendo gerado nela é do Espírito Santo de Deus, e ele será filho do Altíssimo. José acordou daquele sonho dele e ele realmente entendeu que as palavras que Maria disse eram verdadeiras, eram fiéis. Deus é fiel, o Senhor é fiel. As palavras de Deus nunca falham. Ele é um Deus em que nós podemos confiar. E Maria arrumou as coisas delas, todas as coisas, a bagagem, e foi passar um tempo lá na casa de quem? De Isabel e Zacarias. E sabem de uma coisa? Quando Maria estava chegando lá na casa deles, sabe o que aconteceu? Maria, Isabel disse: Maria, você aqui? E Zacarias mudo. Então Zacarias saiu para que elas pudessem conversar. E então Maria virou para Isabel com o barrigão já e falou: Isabel, minha querida parenta, você nem sabe o que aconteceu. Isabel sentiu que na sua barriga o bebê dela se mexeu. Quando Maria começou a falar com ela, Isabel falou assim: você é abençoada entre todas as mulheres, Maria, porque você vai carregar o Filho de Deus, o Emanuel. Deus vai ficar conosco, Maria. As profecias vão se cumprir e nós vamos ter um rei para sempre, um rei eterno. Maria ficou tão feliz que Maria começou a cantar, a glorificar a Deus de alegria. Assim Maria e Isabel acreditaram naquelas promessas de Deus, porque elas também sabiam: o Senhor é um Deus fiel. O Senhor não falha. Há algo demasiadamente difícil para Deus? O anjo, quando ele visitou Maria, ele falou assim: Maria, há algo difícil para Deus? Isso que vai acontecer com você é do Deus Altíssimo. Agora, tia Silvia pergunta para você que está me ouvindo, que está assistindo esse vídeo: há algo difícil para Deus? Você está enfrentando alguma luta, algum problema difícil demais? Não está conseguindo resolver? Para Deus nada é impossível. Deus prometeu a Davi que não faltaria sucessor no trono dele. E os profetas disseram que um bebê nasceria lá na tribo de Judá. E Davi era de qual tribo? Da tribo de Judá. Deus falou que um bebê ia nascer lá em Belém. Belém era a cidade de Davi. Cidade de Davi passou a se chamar Belém, a profecia se cumprindo. E um reino que não teria fim. Deus iria habitar no meio do povo, o próprio Deus. Deus mandou um filho dele, como o anjo disse para Maria: filho do Altíssimo. Então, tudo que você está passando, que você acha que é muito difícil de ser resolvido, confie no Senhor. Maria confiou no Senhor.
e falou: eis aqui a tua serva. Isabel confiou no Senhor, orou tantos e tantos anos, ela e Zacarias. Ela alcançou a bênção que ela queria, que era um bebê. Então, nós precisamos de crer e de saber que o Senhor é Deus fiel. Ele é um Deus que nós podemos confiar. Coloque a sua confiança nele. As coisas que você não consegue resolver, ele pode fazer isso para você. E agora nós vamos orar. Nós vamos parar essa história por aqui, não é? É uma história muito linda, muito emocionante, mas nós aprendemos várias coisas hoje. Mas a principal é que Deus é fiel. Ele viu o sofrimento do povo e ele veio e mandou um filho para acabar com o sofrimento do povo. E aí nós vamos contando as histórias agora, nós vamos contando com todos os capítulos, estamos na segunda parte da Bíblia, que é o Novo Testamento, e domingo que vem nós vamos estar aqui para falar mais um pouquinho do bebê que Isabel estava esperando, que era João, e do bebê que Maria também ficaria grávida, que era Jesus. Nós vamos falar sobre isso, mas agora nós vamos orar. Antes de nos despedirmos, vamos pedir a Deus que fique conosco, o Deus eterno, o Deus Emanuel. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor é um Deus fiel. Obrigado, porque o Senhor ouve a oração do teu povo. O Senhor ouviu a oração lá daquele povo de Israel, que estava sofrendo tanto, sem um rei, com tantas lutas, com tantas batalhas, com o povo separado, com o povo escravizado. O Senhor viu o sofrimento do povo e mandou Jesus. Obrigado, Senhor, por essa história. Obrigado porque podemos confiar num Deus que é fiel. Obrigado porque o Senhor é um Deus sempre presente, Emanuel conosco sempre. Obrigado por tudo, por essa oportunidade de estar contando mais uma história. Abençoe todos que estão assistindo este vídeo, que a bênção do Senhor esteja na casa de cada um. Em nome de Jesus, amém. Até domingo que vem. Deus abençoe vocês. Um abraço bem gostoso. Um beijo da tia Silvia.